Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Fazendo um vídeo aqui pro canal, galera. Nesse vídeo de hoje eu vou dar continuidade aqui na mesa de serigrafia, né? Você vê que ela tá bagunçada, cheia de papel por cima, né? Essas coisas, tá vendo? Então eu vou dar continuidade nela. Hoje eu vou fazer a gravação delas. Fazer a gravação delas. Ver que aqui eu tava com essas pedras de extraio, eu tava separando elas, né? Que eu tenho bastante. E lembrando, galera, que logo mais eu vou deixar a venda. Deixar a venda para que você quiser adquirir o spray. Se você quiser adquirir o spray e junto com a estampa, todo o passo a passo, como você fazer a cartela de spray, estampar a camiseta. Vai ficar num preço bom, onde você vai comprar num custo-benefício bem em conta e você vai poder fazer média de 20 estampas. Então vai valer muito a pena. Vai ficar a média de R$ 2, R$ 2 e um pouquinho por cada estampa. E vale muito a pena. Você vai comprar tudo junto. Você vai comprar o filme, vai comprar o spray e vai comprar o molde, onde você vai só preparar, personalizar a sua peça de roupa. Você não vai ter trabalho nenhum de preparar, de furar papel nem nada. Já vai tudo organizadozinho já, as cores tudo separado. Vocês vão ver o vídeo mais detalhado sobre isso aí que eu vou deixar. E a venda vai ser pelo Mercado Livre. Onde você vai ter uma compra segura, recebimento garantido e vai estar tudo de boa qualidade mesmo, galera. Tá vendo? Tem bastante spray e vai chegar mais também. Então eu vou deixar, mas no próximo vídeo eu vou deixar o link disponível no vídeo que eu estiver falando sobre o spray. Aí vai ficar o link disponível onde eu vou ensinar todo o passo a passo, para você montar a cartela direitinho. Você vai ver que é bem simples mesmo. Vai ficar tanto cartela para você estampar em peça íntima, como calcinha. Também vai ficar também para você estampar camisetas, né? Então você vai ver, vai valer muito a pena, galera. Cá uma estampa bem em conta, uma estampa média de R$ 2, onde você vai bater até com ferro de passar. Com ferro de passar mesmo, você não precisa ter a prensa térmica. Com ferro de passar mesmo, você vai passar. Você vai entender direitinho isso aí no vídeo de extrai. Eu tô falando isso aqui porque eu recebi as pessoas pedindo, modo eu deixar para venda, né? Outras pessoas querendo meu número, modo de fazer orçamento, modo eu fazer de encomenda. Só que modo eu fazer de encomenda, galera, para mandar pelo correio, só o valor que ele vai ficar lá, que eu vou deixar para você à venda, vai ser o valor que o correio ia cobrar. Só modo de levar até você. Vamos dizer, você é São Paulo, você é do Rio. Qualquer coisinha que você vai enviar daqui para um estado desse aí, você vai pagar R$ 30, R$ 40, R$ 50, R$ 60. Então quer dizer que o valor do Mercado Livre vai ficar a média mais ou menos entre R$ 50 o kit. E você vai receber material que você vai fazer média de 20 peças, 20 estampas. Então vai valer muito a pena. Você vê que vai valer muito a pena. Vai ficar a média de R$ 2 e um pouquinho por cada estampa. E sem falar que você vai ter o molde quando você terminar o spray, acabar o spray que vai junto. É só você comprar mais spray. Onde também eu vou deixar também link também de spray também para venda. Deixar também o link do filme também para venda também. Quando você acabar o filme, comprar mais. Lembrando que no kit vai o spray, vai o filme e vai o molde. Para você organizar suas estampas. E o spray também vai em cores sortida. Então, galera, mas esse vídeo não é modo de falar sobre isso. Esse vídeo é modo de eu falar sobre a mesa de serigrafia, que vai ser fazer a gravação dela hoje. E vou passar algumas manhas lá no quadro de serigrafia. Vamos lá para a mesa de gravação, que lá eu vou mostrar para você o passo. Primeiro eu vim aqui com o quadro, eu medi aqui a distância da estampa, onde foi feito direitinho, mas calcular tudo direitinho. Deve ser tudo calculado, porque não pode dar erro. Se der um erro que der lá, vai dar erro aqui. Porque eu tô falando isso, porque aqui eu tô querendo o tamanho para a estampa total. Então, qualquer erro que eu der lá, vai dar erro aqui. Qualquer erro que eu der aqui, vai dar lá também. Então, vamos pro quadro pra gente entender melhor. Tá aqui, galera. Chegando aqui na mesa de gravação. Tá aqui a mesa de gravação de luz, tá vendo? Como eu já mostrei em outros vídeos, a minha mesa já tem 8 lâmpadas fluorescentes. Aqui tá o quadro. Esse quadro aqui, ele tá no tamanho... Ele tá com 60 e poucos centímetros de largura por dentro. Deixa eu... Então ele tá com 60 e poucos centímetros de largura por dentro, tá vendo? Por dentro, 64 centímetros de largura. Lembrando que é por dentro, porque a estampa, essa estampa aqui, ó, ela tem 50, aproximadamente 57 centímetros. Então tem que ter as sobras, que é modo o rodo passar sobrando pelos lados. E também na gravação aqui, se a gente fizer muito limitado aqui, ó, quando a gente for abrir essa estampa, ela não vai abrir direito, porque vai ter sobra, onde vai sobrar resina, que vai ficar aqui fazendo camada mais grossa, e na gravação vai dar problema. Então tem que ficar uma sobra de um lado, sobra do outro. A sobra aqui em cima é fundamental, que é onde vai sobrar a tinta, né? Onde a tinta vai puxar o rodo vai puxar a tinta para cá. E depois vai levar essa tinta lá cobrindo a tela de novo. Mesma coisa lá também, tem uma sobrinha também. Então aqui você vê, ó,
Tá vendo? A estampa já tá toda organizada por baixo, ó. Tá vendo? Lembrando que aqui, galera, é em tamanho de em folha A4, impressora normal, só que a emenda é bem feita, é com durex, tá vendo? Por baixo. E uma outra coisa, eu fiz a medição lá e trouxe pra cá, modo de organizar essa estampa, ela tá aqui, a estampa aqui já tá pegada no vidro. Então, é o quadro aqui de tamanho aqui, ó. Ele tem 93 centímetros de tamanho, tá vendo? Ele tem 93 centímetros. Por que isso? Porque ele tem que sobrar mesmo, como eu tô falando, ele tem que ter essas sobras. O projeto aqui, galera, não é um projeto de trabalhar sempre com estampa total. Meu projeto não é de trabalhar sempre com estampa total, mas se precisar é bom ter o espaço, né? Porque o meu projeto aqui, a maior parte das estampas vai ser feita mais nesse tipo assim, ó. Tá vendo? É mais em meia parte, meio corpo. Então esse aí vai ser, o meu projeto é mais esse, é trabalhar com mais meio corpo da camiseta. Essa fica muito bonita, né? Como eu venho mostrando em outros vídeos. E sem falar que aqui não tá fingindo direitos autorais de ninguém. Que aqui é a estampa personalizada por mim mesmo. É o nome da minha marca, é a lista, você pode fazer, sim, você não tá alterando direitos autorais de ninguém. Tecido listado é a coisa que você mais vai encontrar no dia a dia, vendo de fábrica já. Então, você não está alterando direitos autorais nenhum. Agora você coloca aqui um logo de alguém, ou então coloca um personagem, tipo Pica-Pau, tipo Popeye, ou qualquer um outro artista. Então você vai estar fingindo direitos autorais. Para marca registrada você não pode trabalhar com esse tipo de coisa. Se quer trabalhar com esse tipo de estampa, de gráfico de desenho, de artista, como Motoqueiro Fantasma e por aí vai, você vai ter que trabalhar de forma assim, tipo clandestina. Você não pode trabalhar com marca registrada com isso. Você nunca vai comprar uma camiseta de marca, mas ela tem esses personagens. Ao menos que ela tenha esses direitos autorais com esse personagem. Então, mas vamos voltar para cá. Aqui, ó. Como eu falei, eu medi lá, tá vendo? Eu medi lá tudo certinho no quadro. Eu medi lá tudo certinho lá na mesa. Deixa eu puxar aqui a trena. Eu medi tudo certinho lá, ó, 7 centímetros. Tô deixando de distância do quadro para a estampa. 7 centímetros, tá vendo? Do quadro, da parede do quadro para a estampa. Enquanto mais largo aqui era melhor, era, galera. Só que lá não dá. Mas eu fazer, se eu fizesse aqui mais largo, aí o que dá essa estampa aqui, ela não ia caber lá no corpo da mesa. Então 7 centímetros de um lado, 7 centímetros do outro. É importante que aqui em cima fique tudo na mesma largura. Essa largura aqui fica aqui em cima. Então, aí o que fazer? Eu risquei aqui, ó. Tá vendo? Marquei tudo certinho aqui. Tá vendo? Marquei aqui também. Na mesa mesmo, galera. Marquei na mesa mesmo. Se você não quer riscar a mesa, né? Se eu não quisesse riscar a mesa, eu podia colocar aqui um papel por baixo adesivo e riscar por cima do papel adesivo. Quando eu fizesse essa gravação, arrancava o papel adesivo, pronto. Não riscava a mesa. Mas no meu caso aqui não tem problema, a mesa é minha mesmo e futuramente eu também vou substituir essas tábuas, ver que ela está danificada. Então eu fiz toda a marcação aqui, ó, 7 centímetros, marquei em cima também aqui lá na mesa, pode eu ter mais ou menos a distância da estampa, tá vendo? 7 centímetros. Marquei no outro lado também 7 centímetros. E marquei o tamanho da estampa. É fundamental também, deixa eu esticar aqui a trena de novo. Porque com a mão só, galera, fica difícil, né? A gente tá fazendo as coisas e dá tudo errado. Então eu marquei o tamanho medi o tamanho da estampa. O tamanho da estampa medido aqui, ó. Tá vendo, ó? É onde ela vai ficar daqui pra cá, ó. Tá vendo? Ela vai ficar com o tamanho de 68 centímetros. Tamanho da estampa, tá vendo, ó? 68 centímetros sobrado. Sobrando um pouquinho, quase 68,5. Então, uma vez que eu tive esse tamanho de 68,5, eu sei que ela vai caber lá naquela mesa. Ela vai caber na mesa, modo pegar ela todinha, né? Pegar o corpo da estampa todinha. Então, eu vim aqui, regulei também tudo direitinho aqui no vidro aqui. Preguei com durex, passei o durex, né? Passei a fita durex nela, modo ficar tudo presinho aqui, modo não dar esse problema. Porque, galera, isso aqui dá muito problema às vezes, devido ao papel ser grande, a gente vai lá pra mesa, mete direitinho lá. Quando a gente levanta o quadro, esse papel solta. E nessa hora aqui, esse quadro, ele não pode ficar pegando claro. Agora sim, ele não tá batido o produto ainda. Ele tá ainda para ser batido o produto. Agora a gente pode, né, mexer com ele. Mas a hora que bater o produto, ele não pode estar pegando esse claro nem da lâmpada, que nem tá aqui, ó. Essa lâmpada deve ser apagada. Então, o que fazer, ó? Eu preguei ele todo com durex, mas ele não sair daqui. Marquei tudo direitinho aqui, ó, onde o quadro vai ficar em cima. Então agora não tem erro nenhum mais. Aqui eu sei que o quadro vai ficar em cima dessa risca. No outro lado aqui também. Tá vendo, ó? Eu marquei tudo, pronto. Agora eu vou bater a emulsão nele. Bater a emulsão nele
secar ele, né? A gente tem que bater a emulsão, tem de secar ele para depois trazer ele para cá, pronto. Aí não vai dar problema nenhum de dar isso aqui e tá escapando, porque aqui tá presinho aqui, ó. E lembrando, ó, toda no papel A4, tá vendo, ó? Fiz a emenda toda no papel A4. Fiz tudo bem certinho, ó. Em cada vaga eu botei um durex, modo de evitar aquela fuga, né? Modo de as lixas não ficarem descontrariadas, ó. Tá vendo? Você tá vendo aqui alguns furos, isso aqui não tem problema nenhum, galera. Aqui é onde vai passar o reflexo, né? Que vai bater na espuma e não vai danificar nada. A mesma coisa que o reflexo vai passar aqui, ó, no papel. Mesma coisa. O importante que não pode ter falha é na parte preta. As partes pretas tem que ficar tudo certinha, tudo casando tudo certinho que nem tá aí, ó. Tá vendo? Que é mole quando, tá vendo? Que é mole quando ela passa essa transferência pro quadro, fica tudo certo. Então, galera, não vai ter como eu passar a mostrar pra vocês, passando a emulsão, porque isso é um processo que é bem demorado e tinha que ser duas pessoas, né, modo de fazer isso. Não tem como eu filmar e passar a emulsão, porque se eu fizer isso, eu vou danificar aqui a gravação. Mas depois eu vou mostrar pra vocês já o quadro aberto, a imagem já aberta e eu batendo lá na mesa, para que você acompanhe e veja que vai ficar tudo show de bola. Então eu resolvi começar do início aqui, mas mostrar pra vocês como é que eu fiz a marcação aqui, né? A marcação começou lá na mesa de estamparia e terminou aqui na mesa de gravação, né? Aqui é a mesa de gravação, onde a mesa tem as lâmpadas. E então é isso aí, vou bater agora o produto no quadro e depois secar ele e depois fazer a gravação aqui. Depois vai ter o processo do batimento de água, modo de abrir essas, para abrir ela. Então, galera, é um processo bem demorado mesmo. Serigrafia é um processo demorado. Para você trabalhar com serigrafia, vamos dizer assim, se for pegar a encomenda para fazer uma peça de roupa, não compensa. Não compensa porque você vai ter que fazer, o quadro. Se caso você não tiver um quadro em casa assim em branco, você tem que fazer o quadro, você tem que fazer a arte, você tem que fazer a gravação da arte, né? Então é um processo bem demorado mesmo, não é coisa que você faz assim em 5, 6 minutos. E para você fazer uma ou duas peças de roupa não compensa, né? Isso aí é coisa que você tem que fazer para fazer uma quantidade, né? Para estar sempre fazendo quantidade. Você pode fazer 30 peças, 40 peças, 100 peças, 1000 peças. Enquanto mais peça melhor, porque você pega já o embalo de um quadro feito a gravação, então você pode fazer quantidade de peça possível que você puder. Agora para você fazer 2, 3 peças não compensa. Já a sublimação já é um tipo de estampa mais fácil, porque a digital, né, você vai imprimir uma folha de papel, faz aquela estampa. Depois se você quer fazer outra estampa, tem que imprimir outra folha de papel. Mas é só na impressora, né? Vai gastar muito tinta, que você vai estar sempre imprimindo, né, da impressora. Só isso mesmo. Então, galera, mas o vídeo ficar muito comprido aqui, eu vou cortar aqui o vídeo e vou fazer essa gravação. Depois eu mostro pra vocês já o quadro já gravado, tá bom? Então, galera, tá aí a mesa de gravação, né, com a imagem em cima. Ali já tá o quadro já emulsionado, tá vendo, ó? O quadro aqui já tá batido o produto. Não pode pegar reflexo aí agora, galera. Ele tá pegando até um reflexinho aqui que não era nem para estar pegando, porque o claro faz com que estoure a gravação. Esse material, lembrando que esse material, galera, que faz ele fazer a gravação é o reflexo da lâmpada fluorescente ou então do sol, né? Se o sol bater aqui em cima, ele estoura tudo. Então ele não pode pegar reflexo do sol e nem lâmpada fluorescente. As lâmpadas aqui agora estão tudo apagadas, porque é justamente a lâmpada que faz com que ele grave. Então o quadro aqui ele já está já 99% enxuto, tem só, na verdade até aqui já está enxuto já também. Isso aqui é algumas partes que fica mais grossa, tá vendo? Aí fica mostrando essas cores. Aqui com certeza aqui tá mola ainda, que ficou, a tinta escorreu. Isso aí acontece mesmo, galera, da tinta escorrer. Então o quadro já tá já 99% enxuto. Uma das coisas que eu encomendo, galera, se a pessoa for começar a trabalhar, um soprador desse aqui, ó, tá vendo? Ele é um sopradorzinho, ele é um soprador profissional e bem em conta. E ele faz toda a diferença. Você vai ver muita gente falando sobre o soprador Gama, o soprador térmico Gama. Só que esse aqui ele tem uma diferença do Gama, porque ele tem muita regulagem. Só aqui ele tem duas regulagens, tá vendo? Ó? Ele tem esse estágio aqui, que é um estágio de ar bem frio. E aqui em cima ele tem um seletor, ó, que vai de 1 ao 7, aqui em cima. Esse seletor aqui é de 1 ao 7. Então para a pessoa que está querendo começar, o ideal é trabalhar com ar frio, né? Um ar morno, ele é um ar quente, mas não é tão quente. Assim, não é um ar que esquenta tanto. Esse soprador aqui, ele chega a 600 graus de temperatura. Se ele quer uma temperatura bem elevada, ele chega a 600. Mas devido a essa regulagem dele, essa aqui, ó, tá numa regulagem bem boa, tá vendo, ó? Tá mais ou menos uns 40 graus a pintura dele. Ele tá pegando aqui mais ou menos 40 graus. Tá aqui no 3, seletor número... Não, ele tá no 4. Tá aqui, ó, o seletor numeração 4,
que a lâmpada do celular tá apagada. Modo quadro ali, ó, mas tá indo 4, tá vendo? E aqui ele vai até o 7. Então, isso aqui tá no estágio 2, né? O 1 é desligado, o 2. Agora aqui, ó. Aqui, galera, onde ele vai pro 12 mesmo. Aqui ele vai pro calor. Porém, aqui ele tá no 4. Ele não tá tão quentão assim. Tá bom pra gente secar uma tela dessa. Vamos trabalhar com uma tela dessa aqui, ó. Tá vendo? O secamento da tela a gente começa assim, ó. Fazendo aqui pelos lados, ó. Fechando aqui os lados. Tá vendo? Depois vai fazendo assim, ó. Pelos meios. E essa temperatura aqui do 4, o estágio 2 e número 4, tá bom para secar uma tela dessa. Mas para quem tá começando, eu recomendo você começar com 3, com 2, com 3, numeração 2, numeração 3. E nunca bota ele em cima, assim do quadro. Sempre ele mantendo ele assim distante, ó. Tá vendo? Uma distância de 35 centímetros. Espalhando o ar, sempre espalhando o ar, jogando o ar. O quadro aqui ele já está enxuto já. O quadro ele já está enxuto. Tá vendo? Sempre fazendo isso. Sempre jogando o ar em cima do quadro. Dessa forma. E sempre você faz uma camada por lado e uma camada para cima. Muitas vezes eu estou falando e estou olhando para o quadro. Aí não estou vendo nem para o lado que o soprador está indo. Mas é dessa forma aí que eu tô mostrando aí, galera. O quadro aqui já tá enxuto, não tem necessidade mais de estar enxugando ele mais. Como é que a gente sabe que o quadro tá enxuto? É que ele perde o brilho. Quando o quadro ele tá... Quando você bate a tinta nele, ele fica brilhoso, porque a tinta tá fresca, né? Tá molhada, fica brilhoso. Então quando ele enxuga, ele perde o brilho. Ó. Você vê que agora ele não tem mais brilho. E uma outra coisa, quando você toca o dedo não fica pegajoso. Então, é sinal que o quadro aqui tá no ponto já de fazer a gravação. Essa agora aqui a gente tem que ter bastante cuidado com ele, porque ele não pode estar pegando reflexo, como eu falei, né? Não pode estar pegando claro. O claro aqui agora é só para transmitir a gravação para ele. Então, é bom verificar se os cantos aqui não estão muito escorrendo. Que é para... Você vê que aqui tá... A parte de baixo aqui ainda tá mole, tá vendo? E isso aqui acaba sujando a mesa lá, né? A mesa de gravação. Mas também quando suja a gente vai limpa. Eu mostrei, tem um vídeo aqui que eu mostro fazendo a limpeza dela. Então é isso aí, galera. O quadrinho aqui já tá bom já. Tá só essa parte ali mais mole. Ele vai bater secar ele mais um pouco ali. Para evitar, né, que passe essa molhação pro quadro. Pra mesa, quer dizer. Então, dessa forma. Eu vou dar uma secada nele aqui inteirinho aqui, ó. Lembrando que a gente não pode deixar muito parado no canto, senão ela acaba furando a tela, estourando. Mal do calor que é demais. E o ele acaba não suportando o calor, estourando. Então a gente não pode deixar no canto parado. O soprador tem que ficar sempre nesse movimento. Só aqui mesmo que tá fresco. Não é aconselhado, galera. Ficou mole assim, não é aconselhado ficar fazendo isso que eu tô fazendo, porque corre muito risco de estourar o nylon. Então você que está começando não deve ficar com o soprador. Tá querendo começar, é bom já aprender que o soprador não pode ficar parado, nem ele estoura. Tá bom, vou parar ali. E agora eu vou pro processo da gravação da tela. Então só para que você entenda, né, voltando aqui no processo da gravação da tela, eu já tinha marcado tudo antes aqui, né. Eu tenho deixado toda a marcação aqui em cima, né, tudo certo. Aqui o papel tá fixado no vrido com dureg pelos lados. Então aqui não vai ter problema, aqui eu sei que o quadro vai ser já encaixado aqui em cima. Lembrando, para esse tipo de gravação, galera, para uma gravação pequena, a gente vai lá na mesa. Quando a gente for fazer gravação para estampa de camiseta, a gente vai na mesa e vai tirar a gravação lá por essa medida, né? Essa medida aqui é só para fazer essa gravação desse quadro. Então, aqui agora eu vou só trazer ele para cá, alinhar ele aqui em cima, colocar a espuma, que já está aqui, né? E botar os pesos em cima e correr pro abraço. Então, galera, tá aí, já foi todo alinhado, ó, tá vendo? O quadro já foi todo alinhado na medida que eu fiz. Então aqui agora já coloquei a espuma. Agora a gente coloca uma tábua por cima, porque a tábua, galera, ela vai dividir todo o peso, né? A tábua ela vai dividir todo o peso por cima. Eu não quero tirar o quadro de lugar, então vou dar uma passada no vídeo aqui. Tá aí, colocou a tábua por cima, a gente coloca os pesos, que é modo peso ele dividir.
a pressão. Isso aqui, a espuma aqui é justamente para isso, para criar pressão com o vidro, com o papel que está por baixo. Então, isso aqui, ele vai dar essa pressão do nalho no papel e o vidro, para que o papel fique bem estirado mesmo e faça essa queimagem no material. Lembrando que o que vai queimar lá do material é só o preto. Aonde tiver preto vai queimar. Aonde for o papel normal não vai queimar nada. Então tá aí a pressão. Agora eu vou fazer essa gravação com 4 minutos. Com 4 minutos aqui fazer essa gravação. E vamos lá. Então galera, tá aqui já conectei o cabo de energia. Agora vou ligar a mesa e vou marcar 4 minutos. Vou deixar zerar aqui agora. Pronto. Tô marcando aqui pela filmagem do celular. 4 minutos aí, galera. Vai ser feita essa gravação aí. Então, provavelmente eu vou dar um corte nesse vídeo. Mas já como eu tô marcando aqui o minuto aqui passado do vídeo, então vou ter que continuar filmando. Mas na hora eu dou um corte. Então tá aí, galera. Chegou a 3 minutos e meio. Vai chegando aos 4 minutos. A gente tem que observar aqui o material, ó, tá vendo? Ele tem que ficar sobrando da estampa. Tá vendo, ó, a espuma. Não tem problema que ela chegue aqui, galera. Se chegasse aqui seria melhor, mas não tem problema. Mas ela tem que ficar sobrando da estampa, tá vendo, ó? Tem que cobrir a estampa todinha, a área da estampa todinha, com sobra. Então, agora eu vou desligar, vai chegar aqui aos 4 minutos. Chegou, desliguei. Agora, galera, foi desligado, não tem problema nenhum. Mas aqui agora, pode bater reflexo de sol? Não, galera, jamais ela pode pegar reflexo aqui de sol ou de lâmpada fluorescente ainda, não pode. Ela foi feita a gravação, agora o que a gente vai fazer? Vai correr e molhar ela. Vamos tirar aqui os pesos de cima. E vamos levar ela para um canto para molhar ela, num canto que não pegue tanta claridão. Lembrando, ainda não é o momento ainda dela pegar reflexo ainda. Não é porque foi terminada a gravação aí que ela pode pegar esse reflexo. Então, tô tirando aqui os pesos de cima. É necessário ter esses pesos? Galera, é necessário ter peso sim. E a tábua em cima da espuma. Por quê? Porque a tábua ela faz com que divida. A tábua ela faz com que divida o peso por cima da espuma. Então, tem que ter cuidado aqui para não estourar o vidro. Estourar o vidro é um prejuízo. Pronto, aqui a gente tira a espuma. Tirou a espuma de cima. Então agora a gente vai correr e bater uma água em cima dela. Você vê que aqui de cara já dá pra ver já algumas imagens aí, ó. Tá vendo? Eu não posso filmar, ficar muito demorando aqui, ó. Tá vendo? Vai ver que é sinal que já foi passada a transmissão do papel. Então, aqui é correr agora para um canto que não pegue muito reflexo. Que é pra molhar. Então, correr aqui pro banheiro. E começar a bater água em cima aí. Aqui, galera, é um processo demorado, não tem como filmar pra vocês esse processo aí. Mas vocês estão vendo aí, ó, tá vendo? O desenho da estampa já, ó, tá vendo? Então, é sinal que vai dar certo, vai dar tudo certo. Tá, a gente tem que molhar mesmo, é necessário que molhe. Pronto, a partir daqui que a gente molhou, a partir daqui que a gente já tá com ela molhada, porém tá molhada só por fora, tem que molhar por dentro, porque a água de fora não passa aqui pra dentro, galera, no momento ainda. Aí tá toda molhada. Agora já não tem mais problema dela pegar reflexo. Ela molhada, ela pode pegar reflexo já do sol, não tem problema. É bom evitar sim, galera. Mas pode levar para um canto mais claro, que não vai dar problema. Então, não tem como eu mostrar para vocês fazer essa filmagem, continuar a filmagem aqui, mostrando, abrindo essa retícula dela, abrindo ela, porque isso vai levar tempo. Não é assim, não é bater a água aqui já e dizer que ela já vai abrir. Não, galera, não é bem assim não. Aqui ainda vai levar tempo ainda para a gente poder fazer a abrição dela. Então, mas você vê, já está toda desenhada aí, ó. Tá vendo? O desenho está todo feito já. Sinal que a imagem ela queimou de boa. Então agora aqui é bater água, de preferência água de pressão. Aqui eu estou batendo aqui com esse jato aqui, só porque é só para molhar ela. Mas vai ser batido uma pressão mais forte para que ela possa abrir. Então, eu vou pausar o vídeo por aqui, vou fazer esse trabalho e depois eu mostro pra você ela aberta, tá bom? Você viu mais ou menos aí o processo aí, como é que foi feito. Então é isso aí, galera. Então, galera, tá aí o quadro já gravado, ó. Tá vendo? Olha só. Aí ele já tá todo gravado, tá no ponto de
fazer a gravação na mesa, tá vendo? Olha só. Ele vai ficar dessa forma aí. Se a gente observar aqui, ó, botar no claro, a gente observa que dá pra ver o outro lado, tá vendo? Ó? Olha lá a janela, o claro do sol, ó. Tá vendo? Então tá todo perfurado, todo gravado, tá vendo? Agora, galera, eu vou mostrar umas coisas pra você que acontecem. Isso aqui acontece mesmo, porque aqui a gente tá trabalhando com material que não é um material específico, né? A gente tá trabalhando com papel vegetal, que no caso é papel vegetal, como eu falei pra vocês, ele não é 100% transparente. Tô com a mão aqui em cima do soprador. Vê que ele não é 100% transparente, tá vendo? Vê que não dá pra gente ver o outro lado, né? Já quando se trata do filme adequado, existe o filme adequado pra gente trabalhar com a serigrafia. São os filmes apropriados mesmo para isso, que é o fotolito, o fotofilme, que são especificamente mesmo para serigrafia. Ele é um papel, um plástico, material plástico transparente. Então ele sai 100%. Já o vegetal, ele faz assim, tipo uma gambiarra, né? Então o que acontece? Ele não faz uma gravação, pode ser bem específica, né? Quer dizer, que se for trabalhar com quadricromia, né? Ele não é um material indicado, mas você trabalha com esse tipo de estampa, que você vai misturar cores, né? Que você vai fazer fusão de cores. Então, para cores chapadas, a gente consegue fazer de boa com ele, tá vendo? É isso que eu quero mostrar para vocês, ó. Então, devido ele não ser um material tão específico, quando a gente vai abrir a tela, acaba dando alguns estouramentos, que nem tá aqui, ó. Tá vendo? Vê que aqui tá estourado, ó, a emenda, né? Se eu colocar aqui, o que acontece? Se eu colocar a tinta aqui, for fazendo a gravação na mesa, ela vai soltar essa quantidade de tinta na mesa, né? Borrando a estampa. Dá pra gente corrigir isso aqui? Dá, galera. A gente corrige já o lado de fora, ó. Tá vendo? Estourou pelo lado de fora também. Alguns cantos aqui, deu alguns estouramentozinhos aqui, ó. Tá vendo? São estouramentos que às vezes é até na emenda, não é nem 100%, nem 100% não é nem problema do filme. Aqui é a emenda do papel, tá vendo, ó? Onde ele acabou queimando, na emenda. Em algumas partes aqui são a emenda que ele acabou queimando. Aqui, ó, tá vendo? Você vê que dá até pra ver o risco da emenda. Então é uma parte, isso aqui não tem necessidade de eu corrigir, né? É como se trata de um quadro pra gravação, não tem necessidade de eu corrigir. Uma fainha dessa não tem necessidade de eu corrigir. Mas uma dessa aqui a gente observa que é muita coisa. E como é que a gente corrige isso aqui, galera? Com a fita isolante. A gente pega a fita isolante, pega mais ou menos daqui assim, ó. Tá vendo, ó? Enquanto mais longe, melhor. Até aqui em cima, cobrindo a risca. Ela não pode deixar a risca de fora, tem que cobrir a risca, protegendo a risca. Vai fazer a mesma coisa aqui, cobrindo essa risca, pelo menos daqui, até sair aqui fora mais ou menos, ó. Tá vendo? Aí essa parte vai ficar exposta, a gente vai passar a tinta. A gente consegue cobrir. A tinta que eu tô falando é a propriamente emulsão. Então fazer isso e mostrar pra você aqui rapidinho, pra você ver o quadro concluído. E o próximo passo é fazer a gravação nas mesas. Limpar ela, né, que tá tudo bagunçado, que eu tava fazendo outras coisas em cima delas. Então é limpar as mesas, fazer a gravação e, como deixaram, correr pro abraço. Então, ó, dessa forma, tá vendo? Eu fiz tipo uma cruz aqui, ó, tá vendo, ó? Pegando daqui, ó, cobrindo a risca, até aqui, cobrindo a risca, né, que é pra proteger onde foi aberto. E a mesma coisa desse outro lado, ó, cobrindo a risca daqui, ó, tá vendo? Até sair fora aqui. Então aqui agora eu pego um pouco de emulsão aqui, ó. Pego um pouco de emulsão com coisa qualquer, dou um pingue em cima. Pronto, aqui pode arrumar com o dedo mesmo. Que ela vai cobrir só onde a gente quer. Que a gente espalha, a modelo não ficar a camada muito grossa. Porque se vai ficar uma camada grossa, o que acontece? Acaba ficando alto, né? Na hora que for bater na coisa, corre da tinta escorrer por baixo. Então, feito isso aí, a gente deixa enxugar. Eu vou bater o soprador um pouco para adiantar esse processo. Dessa forma aí, ó. Aí lembrando que a gente não deixa o soprador um tempo parado. Você vê que o duro é que ele não aguenta o calor, ele já vai encolhendo. Mas aqui não era nem para ele encolher assim. O que aconteceu? No que ele encolheu aqui, ele corre o risco de ter bagunçado aqui o negócio. Mas a gente viu, ó, tá vendo, ó? Olha só como já foi corrigido já. Não era uma de ter encolhido tanto assim. No que ele encolheu aqui, ele deixou uma fainha aqui, ó. Fez com que mas não, a passagem ficou livre. Tá vendo? Só aí o que aconteceu aí, ó. Aí já cobriu bem.
Agora aqui faz a mesma coisa no outro lado aqui depois, né? Deixar esse enxugar bem, faz a mesma coisa aqui, esse retoca aqui, ó. Nesse outro lado, cobrindo a parte daqui, dessa aí fora aqui. E retoca aqui por dentro um pouquinho, pronto. Se você quiser deixar assim, já pode deixar, já vê que já cobriu muito já. Aquela distância, tá vendo? A cela tá muito em cima, mas vê que já cobriu muito. Então é isso aí, galera, o quadro ficou bom mesmo, não tem que botar defeito, né? É um quadro para fazer a gravação nas mesas. Então não tem necessidade de ser tão 100%. A maior importância desse quadro aqui é esse quadrado de fora, ó. Tá vendo? Esse quadrado de fora aqui são a maior importância dele. Eu fiz de fora a fora ele, tá vendo? Essa risca aqui também, ela tem muita importância, essa risca. Fiz também a escala da numeração, ó, tá vendo? Ó? De 19, na verdade de 1 aqui em cima a 19. Por que essa risca tem muita importância? A gente vai trabalhar com uma peça de roupa, a gente, vamos dizer, a camiseta, já tá a medida da camiseta, né? Vai trabalhar, estampar uma camiseta, já tá a medida, né? A P, por exemplo, a P, a parte de dentro é a P, né? A M, a de fora, a G é de mais de cima e a GG por cima, né? A GG vai ficar aqui por cima da risca. Em camiseta tudo bem, mas a gente vai trabalhar com algum outro tipo de peça, como bermuda, essas coisas. Nem sempre a gente vai fazer por a medida da camiseta, porque se trata de uma bermuda. Então a gente vai usar a risca. E qual é a importância da risca? Vamos dizer, se eu coloquei uma estampa na risca número 3, na risca número 2, que vai ser aqui, né? E foi, vamos dizer, foi no meio ou foi pra cá. Então, de 1 a gente se baseia em todas elas, porque vai se tratar de estampar 10 camisetas ou 10 bermudas. Então a gente fica sabendo que quando foi na 2, em cima da risca 2, se aquela estampa ficou em cima da risca 2 em uma, então em todas elas vai ser na risca 2, que você vai bater o 4 em tudo e vai dar tudo certo. Se for na risca 3, na risca 4, na número 5, número 6, daí por diante, a gente sabe. Uma outra coisa também ficou importante aqui, ó, tá vendo? O lado esquerdo. Para que esse lado esquerdo a gente quer trabalhar botando um nome em cima da camiseta, em cima do peito. Aqui ficou a divisa do peito, tá vendo? Aqui a divisa da altura do peito. A divisa da altura do peito. Até aqui em cima mais ou menos, a altura onde vai pegar a estampa do peito. E a distância do peito, sempre a estampa no peito ela fica igual mais ou menos com a cava, tá vendo? Sempre na cava. Então se for uma estampinha pequena ela vai ficar mais ou menos aqui assim, uma estampinha pequena ela fica mais ou menos aqui, se for uma estampa maior ela vai crescendo aqui. E aqui a gente ficou com toda a medida, toda a escala da gente fazer esse tipo de estampa, estampa ali em cima do peito. Então galera, ficou assim, vai ser uma gravação que vai ser muito boa mesmo nas mesas, para que a gente fique bem orientado do que vai trabalhar. A outra tinha também uma peça íntima, né, desenhado. Nessa aqui não vai ter necessidade porque já tem a risca. Então vamos dizer, se eu boto a ponta da peça íntima aqui na risca número 5, né, se coloca a risca a ponta dela aqui nesse lado, eu vou colocar a outra ponta nesse outro lado aqui também. Ponta, você quer em tudo na risca número 5. E aí eu faço em todas elas, na mesa, no berço número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, e por aí vai. Então deu pra você entender mais ou menos aí. Agora, deixar para fazer a gravação no próximo vídeo, que eu mostro para você, mas esse vídeo não ficar muito comprido, que esse vídeo já tá bem longo mesmo. Então no próximo vídeo eu mostro fazendo a gravação da mesa aí, e o quadro aí já tá... Não tem mais que eu ficar mexendo nele, porque aí a gente vai mexer e acaba quando você tenta danificar mais. Lembrando que nessa vaga aqui, a gente vai passar a fita crepe, pode ser crepe, pode ser o durex, então não tem necessidade de a gente meter tinta aqui por cima, que aqui ele vai ser passado o crepe, fita crepe. Então é assim pro outro vídeo. Então é isso aí, galera. Fica um abração para todos aí, canal Tudo Um Pouco, falando sobre o mundo das confecção. Um abraço e no próximo vídeo, tchau.